Hoje eu quero fazer uma pergunta para você, eu quero que você pergunte aí para a pessoa que está do teu lado, né? O que é valioso para você? O que na vida tem valor? Pergunta para essa pessoa aí, o que tem valor na vida para você? Né? O que realmente é valioso? É sobre o que ela pensa sobre isso, né? E essa é uma pergunta que eu faço para mim e trago aqui para a igreja, para que a gente chegue num conceito comum, baseado na Bíblia, logicamente. E eu pesquisei no Google as coisas mais importantes para a vida. Botei assim, coisas mais importantes para a vida, enter. E apareceu uma lista das coisas mais importantes da vida. E o Google falou que a primeira coisa que as pessoas buscam como mais importante, por incrível que pareça, é a fé. Para a humanidade. O Google é um negócio mundial, né? Global. Então a fé, acreditar em algo é tão importante como encontrar a paz interior. Então é a fé, é algo que realmente sem ela a gente vai patinar bastante na vida. Segunda coisa, comida, água, sono, oxigênio, são coisas também vitais que nós precisamos. Terceira coisa, amor. Quarta coisa, que isso conforme o Google, né? Depois eu vou falar conforme o Carioca, né? Conforme o Google. Autoevolução, crescimento pessoal, também é algo que as pessoas buscam muito, e realmente é uma verdade, não é mentira. Quinto lugar, paz. Sexto lugar, liberdade. Sétimo lugar, propósito. E oitavo lugar, amigos. E essas são as coisas que, com certeza, você deve concordar, né? São coisas que, tanto para mim quanto para vocês, são de real importância. E nós vamos agora navegar sobre esse assunto e ver o que a Bíblia diz sobre o que é realmente importante, o que realmente tem valor, quais são as verdadeiras riquezas que Deus tem para nós. Vamos abrir Lucas 16, versículo 9. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo. Você pode repetir comigo, riqueza deste mundo no 3? 1, 2, 3. Riqueza. Então ele está localizando a riqueza deste mundo, porque ele vai falar depois de outra riqueza. A riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, essa riqueza, estes, os amigos, os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Olha que interessante. E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Então aqui Jesus parece que ele está falando o seguinte: use os recursos desse mundo para ganhar amigos, para influenciar pessoas. Porque ao ganhar esses amigos e influenciar essas pessoas, quando a riqueza deste mundo acabar, que eu acredito que a gente pode listar, uma das riquezas é a própria vida neste mundo, a vida, viver. Quando essa vida acabar, iremos para a vida eterna com o Senhor. E se nós gastarmos essa riqueza, essa vida aqui na terra, para ganhar amigos, para influenciar pessoas, quando essa riqueza, a vida acabar, esses amigos que nós gastamos a vida para ganhar, nós os encontraremos no céu. Olha que poderoso. E isso como todo e qualquer outro recurso deste mundo. Então ele já está avisando, gaste os seus recursos, a sua riqueza de vida para ganhar pessoas. Porque certamente essas que você desempenhou um esforço, você vai encontrar e vai abraçá-los nas moradas celestiais. E depois ele fala, se você for fiel no pouco que você tem, se você for diligente, se você for honesto, se você for cuidadoso, você está habilitado a estar no muito. Porque Deus sempre é um Deus transbordante, é um Deus de generosidade. Deus não tem medida, Deus é eterno. Então ele está confiando a nós uma posição na qual ele vai dar muito para nós.
Só que precisamos mostrar essa fidelidade enquanto estamos no pouco. Isso no pouco em qualquer esfera da vida. E ele fala, e se aquele que é desonesto no pouco, certamente será desonesto no muito. E aí ele vai falando, aí depois ele fala uma coisa aqui muito interessante, que ele fala assim, ó, assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Ele está falando assim, que existem dois tipos de riquezas. Tem as riquezas desse mundo, as riquezas naturais, as riquezas voláteis, né? As riquezas finitas. E tem outro nível de riqueza, que são as verdadeiras, as que são eternas, as que estão reservadas. Interessante que ele termina com outra fala que ele vai pontuar o que são essas riquezas, essas verdadeiras riquezas. O que ele fala no final? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, o que é dos outros é o quê? Porque o que temos aqui na terra não é nosso. Deus nos dá para uma fase, uma utilização temporária. Nós somos apenas mordomos de tudo que temos. Tudo que temos, tudo que fazemos na terra, tudo isso vem de Deus. Então isso aqui não é nosso. Então ele está falando assim, ó, não se apegue ao que está nesse mundo. Não se apegue às riquezas desse mundo. A própria vida. Riquezas, recursos, bens. Porque ele está falando assim, ó, se você não é digno de confiança para essas coisas que Deus nos dá, que são tão valiosas, se eu e você não cuidamos bem da nossa vida, não somos diligentes com os nossos recursos e bens, que não é nosso, que é dos outros, aí ele fala assim, ó, quem lhe dará o que é de vocês? Então quer dizer que essa segunda coisa são essas riquezas verdadeiras que estão guardadas no céu, para mim e para você. Pensei que tu ia falar assim, meu Deus, eu estou rico então. Estou rico, não sabia. Porque o que Deus tem para nós, gente, é uma riqueza que aqui no mundo não tem como contar. O plano natural do mundo aqui, ímpio, ele não tem condições de mensurar as riquezas reservadas no plano celestial, que é nossa, já é nossa. Que ele está falando aqui, ó, quem lhes dará o que já é de vocês? Então ele está falando assim, olha, cuida bem, viva bem, gaste isso para servir pessoas. Porque tudo isso que você está usando aqui, você não vai levar para lá, sabe por quê? Porque lá não se compara o que tu tem lá, o que tu tem aqui. Tu nem vai querer o que tu tem aqui. Sabe aquela pessoa que muda de país, vai para um país muito próspero, que ele está tão bem lá que ele fala assim, eu não quero nem saber mais das coisas que eu tenho lá no outro país, porque o que eu ganhei aqui, o que eu tenho como comprar aqui, é tão superior que o que eu tinha lá não faz mais sentido. Se já no mundo natural nós conseguimos comparar isso, imagina quando vermos o lar celestial que Deus separou para nós. Então, é uma equação de vida, que a gente precisa escrever em casa, pegar um quadro, alguma coisa, e botar como é que eu estou vivendo, com o que eu estou gastando, as riquezas dessa vida. E botar lá no finalzinho um entre parênteses, as verdadeiras riquezas, das quais eu não sei quais são, mas eu sei que são maiores do que qualquer uma que eu tenho aqui na terra. E outras estão me aguardando. Estão aguardando a minha chegada. Você acredita nisso, gente? Glória a Deus, né? Então a vida aqui, ela nos impõe um ritmo de corrida, que é normal, precisamos estudar, precisamos nos separar, precisamos nos formar, precisamos trabalhar muito, fazer muita hora extra, para conquistar as coisas desse mundo, normal, não é pecado, não é errado, não existe voto de miséria, né? Agora eu sou de Deus, eu tenho que ser todo esculachado, eu tenho que ser, não tem que ter nada, porque não, nós temos que trabalhar e ter as coisas assim. Deus quer que você e eu tenhamos uma casa boa para morar. Deus quer ver a gente comendo bem, se vestindo bem. Ele fez as coisas dessa terra para a gente desfrutar. E para que a gente desfrute, nós precisamos trabalhar duro atrás disso. Normal. Só que o mundo tem uma visão muito focada para os bens materiais, para o bem-estar natural. E isso nos ocupa, porque nos tira o foco de gastar com amigos. E você pode ver uma pessoa que trabalha demais, ela tem poucos amigos. Uma pessoa que trabalha demais, nem família ela consegue ter direito.
Porque ela está tão focada na conquista que ela não entendeu que ela precisa gastar. E o versículo fala, gaste. Né? Vou até ler aqui de novo, aqui, ó. Por isso, usem a riqueza desse mundo ímpio para fazer amigos. E às vezes a gente está trabalhando tanto, focado tanto nas conquistas, que a vida está passando, os amigos estão passando, a família está crescendo, e eu não estou usando nada disso para pessoas. E é um mandamento, usem. Então nós precisamos entender que tem que trabalhar, mas também tem que tirar o dia para tomar um cafezinho. Tem um sábio aí que fala, né? Se eu não tomasse todos os meus cafezinhos que eu tomo ao final da tarde, depois do trabalho, em tantos anos eu iria economizar não sei quantos milhares de dólares. Mas se eu não tivesse tomado os cafezinhos que eu tomei, eu não tinha feito os amigos que eu fiz. Então está vendo que tem uma conta que o dinheiro... Tem coisa, gente, que tem preço. Tem coisa que tem valor. E o que tem valor, o dinheiro não compra. Então a gente tem que colocar isso na balança e começar a viver de uma forma melhor. Não tão nessa corrida, igual um hamster correndo na rodinha e não saindo do lugar. A conta está enchendo e eu estou sozinho. Estou subindo, estou escalando uma montanha, quando eu vejo, estou numa montanha de uma fortuna incontável. Sozinho. Não tem nenhum amigo para comprar um remédio para mim se eu ficar doente. Vou ter que pedir um iFood medicinal. Não tem quem faça nada por mim. Então é isso que o mundo prega. Coloca lá Tiago 4, versículo 1. Para você ver o que acontece no mundo. Parece que Tiago escreveu hoje isso aqui. Ó, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês, ó, dos desejos, contendas, brigas, famílias brigando por bens. Ah, porque é herança, isso aqui é meu, isso aqui é seu, dá isso aqui para mim. Ah, quando acontece alguma coisa, guerras entre famílias. Ó, não era para ter guerra entre famílias, era para ter promoção da família. Usar os bens para o bem comum e não para o bem interno. Vamos lá. 2. Vocês cobiçam as coisas, mas não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres. Está vendo que aqui é um sentido inverso do que Jesus falou. Jesus falou assim, ó, usem as riquezas para ganhar pessoas. Então, você vai ser abençoado, só que a bênção não fica em você, e você não somos um vaso de bênção, um retentor de glória. Vem, Deus, me abençoe e fica tudo em mim, eu sou egoísta. Não, eu sou um duto. Passa, a bênção entra em mim e passa por mim para abençoar aqueles que estão perto de mim. Jesus falou, usem. Se ele está falando que usa, é que de onde eu vou pegar o depósito eterno, não vai acabar. Eu posso abrir a torneira e deixar fluir da minha vida a utilização desses recursos que são eternos. Só que aquele que pensa muito em si, ele não consegue dividir porque ele está preso com medo, pensando que pode faltar para ele. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Não é assim que fala? Farinha pouca, opa, meu pirãozinho primeiro aqui. Se tu ficar sem, melhor tua mãe chorando do que a minha. Não é assim? Mas o reino de Deus fala sobre generosidade. O reino de Deus fala sobre dividir, sobre abençoar e sobre não ter medo, porque da onde nós temos, da onde nós recebemos, daquele lugar não termina, porque é eterno. Estão entendendo, gente? Você pode aplaudir o Senhor desse reino eterno, que não tem começo e nem fim. Ele é um Deus eterno, de recursos eternos. Ele é dono do tempo. Ele não flui em 24 horas, ele nem precisa disso. Então, quem sabe a maior riqueza que eu e você precisamos desprender hoje é do tempo. Nós estamos escravos do relógio. Nós não podemos, nós temos que marcar a hora na agenda para ir no banheiro. Se não deu aquele dia, tu marca para outro dia. Vou montar na minha agenda aqui que não vai dar para ir hoje. Tem gente que está nesse nível, gente. Porque a vida impõe esse ritmo. A vida, a sociedade, tudo impõe. E o dinheiro realmente importa, né, gente? Coisa boa é ter dinheiro, né, gente? Coisa boa, né? Sair para comer um lanchezinho, pá. Acabou o culto de domingo. Comer uma pizza. Coisa, glória. Um monte de gente já sorri, né? Já, eita, glória. Coisa boa, né, gente?
Coisa boa, dar uma passeadinha. É bom, é lógico que é bom. É lógico. E o dinheiro é bênção. Porque quando se trata de riquezas, para aquele que não conhece o reino de Deus, ele só olha para o dinheiro, porque o dinheiro é a riqueza do mundo. Mas quando conhecemos a Deus e o seu reino, sabemos que há muitas riquezas além do dinheiro. Muitas outras coisas. E só para tu ter uma ideia, coisas muito valiosas para a vida. Coisas que nós precisamos para viver. Nós não pagamos nem um centavo por elas. Sabia disso não? Feche seus olhos, por gentileza. Agora abre. Como é bom enxergar, né, gente? Alguém pagou aí por enxergar, não? Alguém teve que dar uma moedinha assim para 20 minutos de olho aberto? Respira bem fundo aí, ó. Coisa boa, um ar, né? Alguém pagou aí por algum... Você pagou aí por uma diária de oxigênio por hoje? Meu Deus, não paguei minha diária, vai faltar amanhã. Tá faltando dia, não vou conseguir pagar o oxigênio da semana que vem. Não se paga coisas vitais. A vida, nós temos aquele que é o dono da vida. Ele nos deu de graça. E não deu só a nossa vida, ele deu a nossa e deu a dele por nós. E você pagou alguma coisa por isso? Não? Alguém aqui pagou? Alguém aqui pagou ali na entrada? Tem alguém cobrando ali, ó, para citar Jesus tem que pagar uma taxa aqui, senão tu não entra. Não existe, porque aquele é o reino das impossibilidades. O que é impossível para o ser humano que vive num reino finito, tudo é possível para Deus. Por isso que ele é doador. Isso aí eu falei semana passada, né? Semana retrasada. Então, coisas assim como a natureza, né? Hoje de manhã eu estava ali com a Araújo, ali na frente. Nós estávamos assim, contemplando a natureza, sabe? Duas pessoas que gostam. Eu descobri que ele gosta das coisas que eu gosto. Eu estava parado olhando o mato assim, eu fico assim uma meia hora assim, parado olhando. E eu olhei para o lado e ele também estava fazendo a mesma coisa assim. Nós dois bem quietos assim. Aí ele olhou para mim assim, ô Carioca, tão bonito esse verde aqui. Eu quase me emocionei, eu falei, achei um doido igual eu. Eu acho que ficar olhando o mato assim, falando uma coisa linda. Aí ficamos ali conversando. Olha o assunto. Fala do mato, do verde, disso aquilo. Porque alguém pagou para a árvore estar ali, gente? Tu vê cada coisa linda, a natureza, as formas que a natureza cria. Ninguém, não foi uma prefeitura que montou, não foi um guindaste que botou aquela pedra lá, foi o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e o universo. E ó, fez de graça para nós. A não ser praia particular, infelizmente tem, mas as praias, alguém paga entrada para ir numa praia? Não paga. Está lá. E a água fica paradinha na hora que ela tem que ficar lá. Aí ela vem, faz a ondinha, volta. Todo mundo trabalha, a natureza trabalhando a nosso favor. Os frutos sendo gerados, os animais cumprindo a cadeia alimentar e cumprindo todo o ciclo da natureza, tudo trabalhando, adaptando o lugar para eu e você morar. E não pagamos nada por isso. Então está vendo que o reino de Deus não se faz, o dinheiro não é uma moeda para o reino de Deus. O reino de Deus fala de amor. E o amor, eu falei semana passada isso aqui, o amor é a regra mais rígida da vida. Porque o amor, ele nos faz entregar a própria vida. O amor, ele é a regra mais rígida do universo. Por amor, Deus entregou seu próprio Filho para morrer por nós. Então é por isso que a moeda de Deus é o amor. E ele não cobra, pelo contrário, ele dá. Você entende isso? Você recebe esse amor de Deus na sua vida aí? Sem pagar nada, tá vendo que coisa linda, né, gente? Meu Deus. E eu anotei algumas coisas aqui que são valiosas, né, para a vida da gente. Primeira coisa assim que eu anotei, que não consigo estipular quem é mais importante, mas eu preciso ter uma ordem, né? Primeira coisa que eu anotei foi a amizade. Como é bom ter amigos verdadeiros, né, gente? Bota lá Provérbios 17, 17. O amigo ama em todos os momentos. Você pode repetir no 3 todos os momentos para a gente fixar isso aqui? 1, 2, 3. Todos os momentos. Sabe aquele amigo que tu sabe que se daqui 3 horas da manhã tu ligar para ele precisar, é só o tempo dele sair da casa dele na tua? A gente tem sempre um amigo assim, né?
Ele é amigo em todos os momentos. E é um irmão na hora da adversidade. E amigo não se compra, né, gente? Os piores amigos são os comprados. São os comprados pela sua influência. São os comprados pela sua condição financeira. São os amigos comprados, talvez, pelos lugares que você acessa. Porque essas coisas, quando nós temos, sem que a gente faça, a gente adere, né? Agrega pessoas e amigos que andam. Você vê pessoas que são importantes, eles são rodeados de multidões. Talvez não é nem pela pessoa em si, mas pelo que ela faz, ou o que ela tem, ou os lugares que ela acessa. Todo mundo quer ter um amigo famoso, né? Todo mundo quer. Eu ando na rua, não vejo ninguém. Deixa uma selfie comigo, nunca fiz isso comigo. Né? Agora vê qualquer pessoa que é famosona aí, pá. Cara, o cara não pode andar, ele vai em shopping em outro país, porque não dá para ir no shopping no país dele. Porque as pessoas não dão sossego. Por quê? Será que elas querem ser amigos de verdade daquela pessoa? Ou se elas querem ter a imagem dela junto com a dela? Então, os piores amigos são aqueles que se aproximam por causa de algo que nós carregamos. Só que amigos verdadeiros Deus também nos dá. Jesus também tinha amigos verdadeiros. E uma amizade com propósito nos impulsiona para lugares altos. Nós temos que perceber aqueles amigos que vão nos impulsionar e nos aproximar dessas pessoas. E também sermos amigos, sermos pessoas que impulsionam pessoas. Nós temos que parar de ser extrativista, sanguessuga, em outro português um pouquinho mais barato, né? Tem um extrativista um pouco mais bonitinho, tem um sanguessuga, né? A gente tem que parar de ser sanguessuga e começar a ser aquele também que impulsiona pessoas. Aquele que ajuda, aquele que coopera. Sabe aquela pessoa que fez diferença na nossa vida em algum momento? Você deve ter alguém que te ajudou muito em alguma fase da sua vida. Agora está na hora da gente se tornar esse. Eu tenho uma fala que é muito assim, ó. Nós às vezes somos carregados por alguém. E faz parte da vida. Só que uma hora da vida nós precisamos nos tornar carregadores. E parar de ser carregado. Porque alguém vai precisar ser carregado por nós. Em algum momento. E às vezes a gente se acostuma em ser carregado. Em sempre depender, em sempre esperar o favor do universo. Sendo que às vezes você tem a resposta para alguém. E precisamos nos tornar carregadores. Quem quer ser carregador aqui em nome de Jesus? Amém. Teve uns que estão não levantaram a mão, que são carregados ainda, mas eu vou orar por você hoje depois da palavra. Vou te libertar desse negócio aí. E interessante como é bom ter amigos de verdade, amigos que protegem você de você mesmo. Sabe, amigos sinceros que são capazes de falar sobre um defeito seu, ou alguma atitude sua errada, mas eles falam com tanta verdade, com tanto amor, que você pode falar 500 coisas de 500 formas. Mas aquele que ama, fala com amor. Eu posso falar o teu defeito de qualquer forma, mas se eu falar com amor, eu tenho certeza que tu vai aceitar. E é aquele amigo que fala sobre o seu defeito. Olha, eu acho que aquela tua postura não foi legal, mano. Eu acho que aquilo que tu fez, eu acho que tu pode fazer mais. Tu pode fazer um pouco melhor. E é aquele amigo que te impulsiona. Para você ter uma ideia, quando Paulo estava preso, num momento e na época, no contexto, ser preso naquela época, meu Deus, não era nem um pouco romântico ser preso naquela época. A gente fala hoje, né? Eles estavam presos pelo Evangelho. Dá até vontade de ser preso, né? Só para ser parecido com os caras. Mas a cadeia de hoje jamais se compara à cadeia dessa época. Com certeza, eu e alguns de nós iríamos fugir dessa cadeia. E Paulo estava lá preso, mas ele tinha um amigo, cara, um amigo. Com certeza ele cantava no Hallelujah, tocava um violãozinho. As duas estavam lá presos, mão, pé. Com certeza apanharam muito até chegar na cadeia. E os dois, um olhando para o outro, o que nós vamos fazer? Vamos cantar um louvor aí. O rei do jeito. Começou, né? Senhor de todo. Aí, meu irmão, dois corações, amigos, com propósito, um amando o outro. Não tem parede que aguente dois corações louvando o Senhor.
E é aquele momento que você está meio sozinho, solitário, só sobrou aquele amigo que tu sabe que sobrou. Chama ele para louvar o Senhor, se você não vai ver as suas cadeias quebrando e caindo. Você tem amigo assim que pode contar, não? Ou você é esse amigo, pode contar? Então, levante sua mão e qualquer saber se eu posso contar contigo aí, amém? Glória a Deus, obrigado. Vou te chamar essa semana para você louvar comigo na cadeia. Tá pronto ou não? Mas primeiro nós vamos ter que ser presos. Aí nós vamos ter que apanhar um pouquinho, aí ficar meio sem esperança, né? Ficar meio assim, deu ruim, tá tudo errado. E nesse meio a gente começa a louvar o nome do Senhor, aí as cadeias começam a tremer, e o Espírito Santo chega e tudo muda. Sabe por quê? São corações que amam, corações que se entregam, são corações que vivem esse versículo: gaste a riqueza deste mundo para ganhar amigos. Silas e Paulo estavam ali gastando o pouco fôlego que eles tinham na amizade. Você e eu estaria até contando uma piada para rir um pouco, assim, né? Rir da própria desgraça, né? Porque a gente gosta de rir da própria desgraça, né? É bom também, né? Vamos à outra riqueza da vida. Filhos. Salmos 127, 3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas na mão de um guerreiro ou de um arqueiro, depende da tradução. São os filhos nascidos na juventude. Temos os filhos naturais, mas também temos aqueles filhos que Deus nos dá espiritualmente. Aqueles que Deus nos faz gerar para o reino. Pessoas que entram na nossa vida, que nós ajudamos ela. E elas são geradas em Deus através do nosso ministério. E o interessante é que ele fala sobre arqueiro, sobre flecha. Um filho é uma flecha. Uma flecha, ela não é lançada sozinha, autônoma. Ela precisa de um instrumento, que é o arco. E o arco, por sua vez, também não é operado sozinho. Ele não é automático. Ele precisa ser manuseado, precisa ser manipulado. E aquele que manipula um arco e flecha também não pode ser alguém com pouca habilidade. Ele precisa treinar, se preparar. Porque ao lançar uma flecha, você precisa de força, precisa de mira. Então, para você acertar no alvo certo, você precisa estar bem treinado. Então, um pai precisa, de fato, buscar, não só treinar o filho para a vida, mas buscar também em Deus capacidade para mirar o seu filho. Porque o seu filho vai chegar onde você apontar. Não onde você apontar, onde o seu treinamento apontou. Porque, às vezes, a gente não treina nada e ele vai ser apontado por essa falta de treinamento. E interessante que o arco e flecha, quando você puxa, a mão aqui, né, a flecha, ela chega próximo, sempre do peito e da boca, né? Por quê? Os filhos precisam ouvir o que nós temos a dizer. As correções, as verdades, ser confrontados, as orientações. Mas não só isso, eles também precisam sentir o calor do nosso amor na vida deles. E às vezes a gente foca muito em orientação e pouco amor. Ou então ama demais e não orienta. Sempre há um desequilíbrio. Nós somos desequilibrados. Só que o Espírito Santo nos equilibra. Então, uma família com o Espírito Santo, ela equilibra, ela equaliza esse cuidado. Então ela vai ter filhos bem lançados para a vida, tanto profissionalmente quanto ministerialmente. Porque provavelmente filhos que estão aqui serão grandes e relevantes políticos, empresários, médicos, advogados, mas também serão grandes pastores, cantores, pastoras, missionários. Então tem todos esses viés que eles precisam ser enviados. Talvez seja um missionário integral, mas quem sabe seja um médico missionário. Onde é o campo missionário dele? Meu consultório. Entrou, já era. Tranca a porta, bota uma injeção aqui, ó. Tu aceita Jesus, eu boto essa injeção em você aqui. Quero ver se tu vai sair daqui bem. Tem um menino, o Jeff, que estava aqui na vigília. O Jeff, sabe que camisa vermelha? Ele, quando era pequenininho, que ele foi adolescente, nossa, assim, tal, a gente conhece ele desde pequenininho. E ele chamava os amiguinhos dele em casa da escola para brincar, né? Aí ele ia lá, ligava o videogame e ele não dava controle para ninguém. Aí na hora de brincar assim, ele falava só vamos brincar depois de vocês aceitar Jesus. Ele fazia isso, cara, pequenininho. Terrorismo gospel, né, cara? Você vê, né? Então a visão ministerial do cara já estava longe já, né? E ele é um grande evangelista, glória a Deus pela vida dele, estava aqui ontem com a gente.
Então nós precisamos nos atentar. Infelizmente, passamos aí por uma grande tragédia na nossa cidade, sobre a creche lá, Bom Pastor, o nome da creche é? Creche Bom Pastor, infelizmente um caso de muita brutalidade. E depois ocorreu uma questão de prisão de alguns adolescentes que estavam aí querendo fazer alguma coisa assim. E eu fico pensando, poxa, os adolescentes, eles têm pai e mãe, gente. Sabe? Não é cobrando, não é botando a culpa em ninguém, mas esses comportamentos desalinhados, eles vêm de uma possível falha na raiz, que é a família. Então a gente precisa entender que nós, como família nessa cidade, nesse país, nós precisamos enviar filhos que vão mudar a sociedade para o bom. Nós temos essa missão de enviar pessoas que vão mudar a realidade da cidade para o melhor. E isso vai demandar muito esforço, gente. É muito trabalho. Eu tenho 2 em casa, eu sei o que é. Tem hora que você fica assim, meu Deus, desce uns 3 anjos aqui para me ajudar, porque não está fácil. A Ana começa num avivamento lá em casa, que ela liga uma chave assim, ela começa a cantar igual a irmã do ciclo de oração, bem agudo assim. Pá, ela liga uma buzina, e aí o Estevão do outro lado também precisando de atenção. Não é fácil, mas é uma missão, porque são presentes que Deus nos deu. A gente precisa cuidar com muito amor. Amém? Tu acredita nessa palavra? Amém? E outra coisa que eu anotei aqui também, uma riqueza da vida, que é eu e você termos um propósito. Você pode repetir no 3 a palavra propósito? 1, 2, 3. Propósito, isso aqui é uma frase para tu anotar aí no seu Instagram, no seu bloco de notas. Propósito é a força que nos impulsiona para viver. Uma pessoa sem propósito, ela não tem vida, ela está vazia. Porque o propósito é a força motora que nos empurra para algo. O propósito é a missão, o propósito é o que me faz enxergar onde eu vou chegar. E se eu não tiver propósito, eu não tenho por que me mover. Porque é o propósito que me move. O escritor, pastor Rick Warren disse, pior do que morrer é viver uma vida sem propósito. Porque é um zumbi, gente. É um bolo de carne andando na terra sem propósito. É isso. E quando entendemos o propósito, isso nos dá força para viver mais um dia. É igual quando a gente trabalha numa empresa que a gente não sabe o propósito daquela empresa. E a gente vai com aquela motivação top, né? Aí tu fica lá esperando alguém mandar tu fazer alguma coisa. Ah, tá bom, aí tu vai. Aí tu faz. Mas quando você sabe o que tem que fazer, tu entende o produto que a empresa produz, tu entende a importância da entrega desse produto, o que aquele produto faz na vida das pessoas que compram aquele produto, tu vai para casa pensando, meu Deus, amanhã eu preciso melhorar aquela máquina, amanhã eu preciso melhorar aquele processo, porque vai fazer isso. Você vai ter uma forma de respirar aquilo, porque é o propósito que gera isso em nós. Negócio sem propósito. Quer ver uma coisa que tu vai concordar comigo? Tem gente aqui que tem propósito, mas tem gente que não tem. Se você ganhar hoje agora, nesse exato momento, uma exorbitante quantia de dinheiro, tu sabe o que fazer com ela? Alguns não vão fazer assim, não sei nem por onde começar. Ou então vai começar tudo errado. Já vai procurar aqueles parentes perturbados para ajudar? Vai pagar as dívidas? A gente tem coisa na vida, gente, que a gente não tem, porque se eu tivesse, eu não saberia nem como usar, nem como fazer, porque eu não tenho um propósito com aquilo. Quantas pessoas que receberam dons extraordinários do Senhor e não souberam o que fazer com aquilo e fizeram coisas erradas e acabaram numa ladeira abaixo, em queda livre, porque não souberam lidar com aquilo que Deus deu. E nós precisamos entender e cuidar muito com o propósito dos nossos dias, o propósito da nossa vida, o propósito dessas riquezas que Deus nos deu, que é a vida, que é a saúde, que é a casa onde moramos, que é o trabalho onde trabalhamos, que é a cidade onde eu moro. São riquezas incríveis que às vezes nós não estamos sabendo lidar com elas. E ao ponto de não saber o que fazer, a gente vai vivendo uma vida vazia, cansada, uma vida pesada, porque não tem animação.
A pessoa que não tem propósito, ela acha cansativo ir todo domingo na igreja. Mas se ela soubesse que ao vir aqui, ela vai receber de Deus uma pressão do céu para viver lá fora, vai ver os irmãos, vai receber bênçãos, vai receber palavras de sabedoria e vai sair impulsionado para a vida. Isso é propósito, gente. Agora, quando não tem propósito, quando tu namorava, tu ia na casa da tua namorada quando ela não estava? Não, vou lá ver minha sogra, vou lá ajudar ela a lavar uma louça, coitado. Vou lá lavar o carro do meu sogro. Minha namorada viajou, mas eu vou lá. Duvido. Não vai. Por quê? Qual é o propósito de tu ir na casa do teu namorado? A bendita, né? Tu vai lá para conversar com ela, né? Falar em língua estranha com ela, né? Diversidade de línguas. Isso é para coisa de casais, né? Deixa para sexta-feira para a gente falar sobre diversidade de línguas, imposição de mão, essas coisas, né? Que é só os casais que podem saber dessas coisas. Vocês não inventam a coisa errada aí. Mas você está entendendo como algo sem propósito é vazio? Estão entendendo, gente? Coisa triste é tu entrar numa concessionária de carro sem dinheiro para comprar um carro. Para que tu vai? É só para passar raiva? Aí tu vai lá, pô, que carrão. Cara, que preço top, meu. Se eu tivesse para comprar, meu. Olha, o cara fez uma promoção, fez até uma forma fácil de pagar, mas não tem como comprar. É só para passar raiva. Não ter propósito é pesado viver. E a vida vai passando, gente. Tocar, cantar sem propósito, pregar sem propósito, viver, ter uma família sem propósito, tudo isso, quem sabe, a minha vida, a sua vida está sendo pesada, difícil, não anda para lugar nenhum, porque na verdade esse não andar para lugar nenhum é porque eu não tenho nenhum propósito. Então eu não estou apontando para nada. Eu preciso apontar. O propósito é a mira certeira de onde vai chegar. Então, se você sabe onde você vai chegar, isso vai te mover a ir até lá. Então, descobrir o propósito é ser estimulado por fora. Por quê? Fora você vai enxergar as necessidades. Então, você vai ser estimulado. E com o propósito, você vai ser motivado por dentro, porque o propósito começa lá dentro. Quando você é um atleta, o que adianta? Tu vai ficar lutando, batendo na cara dos outros ali, sem ganhar uma medalha, sem ganhar nada. Não, quando você entra, você busca, você vai querer treinar 4 horas por dia. Para quê? Não, só para treinar, não faz sentido. Não, você vai entrar num campeonato e você vai escalar uma posição no Brasil, no mundo. O que tu vai fazer? Mano, tu vai dar a vida. Tu vai acordar cedo, tu vai comer direitinho, tu vai ter disciplina, não dormir, tu vai cuidar. Agora, por que eu estou desse jeito? Porque eu não tenho campeonato para entrar, daí eu estou largado mesmo. Aí eu estou relaxado. Mas se eu tivesse um campeonato, estaria mais fitness. Pode ter certeza. Mas o Anderson está chegando aí já daqui a pouco. Ele vai botar nós tudo no eixo, Frank. Mas vai estar tudo fininho aqui já. Nosso personal está chegando aí. Deus está trazendo aí, em nome de Jesus. Né? Quem quiser ir no Ministério Fitness do CI, o Anderson vai abrir o Ministério Fitness aí, né? Vai começar surrando a gente assim, só no contato direto, né? Estão entendendo, gente? Amém? Estão comigo aí, amém? E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, vou pegar, sobe lá, pegar. O teu propósito hoje é tocar o teclado, fácil. Deixa Deus te usar, meu Deus. Então deixa Deus te usar nesse propósito de hoje. E hoje eu quero, em nome de Jesus, incentivar você a enxergar o propósito que Deus tem na sua vida. Porque a vida acontece, as decepções, as coisas, as dificuldades, elas vão embaçando a nossa visão e a gente começa a não enxergar claramente o nosso propósito. E isso acaba nos ocupando e nos tirando do foco. Mas hoje, sabe quando a lente está fora do foco assim, da câmera? Que está tudo embaçado e você bota a mão assim e você equaliza ela certinho, tudo fica claro? Deus quer fazer isso hoje na sua vida. Deus quer fazer com que você enxergue de uma vez por todas o teu propósito. Porque isso é o que fez você estar aqui na terra. Eu e você não fomos colocados na terra sem propósito. Deus não faz nada sem propósito. Isso é uma coisa que eu e você precisamos saber. Deus não faz nada da criação, foi feito sem nenhuma intenção. A sua vinda aqui na terra, a sua vinda em Blumenau, sua vinda aqui nessa noite,
tem um propósito divino de salvação. E não só na tua vida, mas na vida daqueles que estão em sua volta. E se enxergamos tudo isso, nós vamos agora entender como gastar as riquezas desse mundo para viver o propósito. E seja em qual área que você for. Uns vão ser nas empresas, no trabalho, aonde eu não sei em qual área você está, mas eu sei que você foi colocado lá por Deus. Pode ver, gente. Pode ver que 98%, 99% aqui. Tem uns que estão meio perdidinhos, assim, né? Não sabe nem onde é que está na vida. Mas tem a maioria, a grande maioria. Se olhar para dentro de si, sabe que Deus está na sua história. Ele sabe que Deus está movendo algo. Quem sabe agora está tudo meio assim, sabe, mudança? Que a casa está toda bagunçada, as caixas, quando tu vê, tu não vê forma. Mas a mudança, ela tem um propósito de levar aquilo para um lugar novo. Então, quem sabe você está no meio dessa mudança, Deus está mudando você, está mudando seus conceitos, está mudando as suas verdades, está mudando a sua forma de viver, de pensar, o seu comportamento, e tudo parece meio estranho, meio sem forma, você não consegue entender muito o que está acontecendo, mas eu posso dizer para você que Deus está no meio disso tudo, e Ele está colocando você no eixo do propósito que Ele tem. Isso é muito, gente, a maior de todas as riquezas que nós temos é o propósito. E eu e você não podemos abandonar ou desvalorizar o propósito, ou esquecer. Ah, mas eu sou novo. Ah, mas eu já sou velho. Ah, mas eu sou pobre. Ah, mas eu sou rico. Não existe formato, não existe tempo. Você é um propósito de Deus andando na terra. Você é um propósito de Deus aqui sentado me ouvindo. E isso precisa ser ativado na nossa vida. Precisa ser revalorizado, precisa ser reposicionado. Eu quero convidar você para ficar de pé em nome de Jesus. Porque se existe uma riqueza na sua vida, é o porquê você está nessa vida. Isso faz todo sentido. Você não foi jogado aqui na terra sem querer por um descontrole cósmico. Que aconteceu alguma coisa aconteceu e você caiu aqui, por um descontrole do universo, você parou em Blumenau. Não existe isso. Deus não erra, Deus faz tudo com propósito.